Oferecimento: Pasta Chefe. Almoço aos sábados e domingos para entrega. 43 99172 8933, Londrina, Paraná. Olá, bom dia! Hoje é quarta-feira, 3 de maio de 2023. É dia também de festa. A igreja se veste da cor do martírio, cor de sangue, para celebrar os apóstolos Filipe e Tiago Menor. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, vós nos alegrais cada ano com a festa dos apóstolos São Filipe e São Tiago. Concedei-nos por suas preces participar de tal modo da paixão e ressurreição do vosso Filho, que vejamos eternamente a vossa face. Amém. João, capítulo 14, versículos de 6 a 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai, e desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim, fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A partir do tema do ir para a casa do Pai, Jesus passa naturalmente a falar do caminho. Para chegar ao Pai, é preciso passar pelo Filho. O apóstolo quer concretude e clareza em seus discursos. Ele havia entendido que Jesus falava de um caminho no sentido material de uma estrada, enquanto Jesus falava do caminho como um meio para chegar a Deus, como um instrumento para entrar em contato pessoal com o Pai. Por isso, na sua resposta ao apóstolo, Jesus proclama que ele é o caminho para Deus. Jesus afirma ser o mediador do contato pessoal com o Pai. Ninguém pode chegar a Deus sozinho ou usar outros mediadores. As palavras de Jesus excluem qualquer outra mediação que não seja a sua. Assim como ninguém pode ir a Cristo a menos que seja concedido pelo Pai, João capítulo 6, ninguém pode chegar ao Pai sem a mediação de Jesus. Jesus também proclama que ele é a verdade e a vida. Ele se identifica com a verdade, se proclama a revelação personificada de Deus. As três palavras caminho, verdade e vida são aplicadas a Cristo para indicar suas três funções específicas como mediador, revelador e salvador. Jesus é a única pessoa que se relaciona com o Pai, que manifesta perfeitamente a vida e o amor de Deus pela humanidade e comunica ao mundo a salvação que é a vida de Deus. Só Jesus pode conduzir o homem a Deus, porque só ele vive no Pai e o Pai vive nele. Portanto, quem conhece a Jesus também conhece o Pai, e quem vê a Jesus também vê o Pai. A intervenção de Filipe faz eco à pergunta de Moisés ao Senhor: mostra-me a tua glória.
Êxodo capítulo 33. Jesus responde que vive no Pai. O apóstolo deveria saber que Jesus é um com o Pai. Consequentemente, vendo Jesus, vê-se o Pai. Dada esta imanência mútua do Pai e do Filho, as palavras ditas por Jesus são, na verdade, ditas pelo Pai, que nele habita, e as obras que ele faz são feitas pelo Pai. A imanência do Pai no Filho só pode ser acolhida pela fé. Por isso, Jesus exorta os discípulos a acreditarem nesta verdade, nem que seja pelas obras extraordinárias que realizou. Muitas vezes, Jesus convida a fé pura, baseada apenas na sua palavra, pela qual proclama bem-aventurados os que creem sem ter visto. No entanto, apela também à prova divina das obras maravilhosas e extraordinárias realizadas em nome de Deus, para autenticar a sua missão divina, convidando seus ouvintes a acreditar pelo menos por isso. E exatamente por isso, o pecado da incredulidade dos judeus é indesculpável. João capítulo 15. No versículo 12, Jesus usa a expressão solene, em verdade vos digo, para chamar a atenção para a importância do assunto. Ele garante a seus amigos que, se acreditarem em sua pessoa divina, poderão realizar obras maravilhosas e sinais extraordinários. A motivação para esta possibilidade de realizar obras excepcionais reside no fato de Jesus voltar ao Pai, com quem cumprirá os pedidos dos discípulos. Para que a oração seja atendida, ela deve ser feita em nome de Jesus. Deve ser dirigida a Deus por meio de Jesus, movida pela fé na mediação do Filho de Deus. Jesus não deixa sem resposta a oração dos seus amigos. E hoje, então, a igreja celebra São Felipe e São Tiago, discípulos e apóstolos, escolhidos pessoalmente por Jesus. A igreja celebra dia 3 de maio a memória destes apóstolos, companheiros leais de nosso Senhor, escolhidos por Ele para propagar o Evangelho por todo o mundo. Pouco se sabe sobre a vida desses dois apóstolos, além do que contam os Evangelhos, Atos dos Apóstolos e algumas cartas do Novo Testamento. São Tiago. Os evangelhos citam dois apóstolos chamados Tiago. Um, comumente chamado de Tiago Maior, era o irmão de São João e filho de Zebedeu, enquanto o outro, identificado como filho de Alfeu, natural de Nazaré, portanto conterrâneo de Jesus, é uma figura sobre quem pairam algumas dúvidas quanto à identidade. Isso porque, com frequência, ele também é identificado como Tiago, o menor, que seria filho de Maria de Cleofas e primo de Jesus ou parente de Jesus. Este Tiago menor teve papel fundamental na igreja de Jerusalém. Foi o seu primeiro bispo, especialmente ao dizer que os pagãos podiam ser acolhidos na igreja sem antes ter de se submeter à circuncisão. Além disso, São Paulo diz que Jesus apareceu especificamente para ele, 1 Coríntios capítulo 15, e o nomeia uma das colunas da igreja, Gálatas capítulo 2. A esse mesmo Tiago menor é atribuída a carta que leva o seu nome, na qual consta a conhecidíssima afirmação de que a fé sem as obras é morta. O famoso historiador judeu Flávio José relata a informação mais antiga sobre a morte de Santiago. Ele narra que o sumo sacerdote, filho de Anás, aproveitou o intervalo entre a deposição de um procurador romano e a chegada do seu sucessor para decretar a pena de morte de Tiago por lapidação no ano de 62. São Filipe. Ele era natural de Betsaida, mesma terra de Pedro e André. Apesar de sua origem hebraica, seu nome é grego, o que indica uma abertura cultural que ressalta o Papa Bento XVI, não se deve subestimar. Os momentos em que Filipe é citado nos evangelhos são pontuais, mas significativos. São João diz que ele foi chamado por Jesus e, tendo encontrado Natanael, diz-lhe: encontramos aquele sobre o qual escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus, filho de José, natural de Nazaré.
De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Perguntou Natanael. Vem e verás, replica Filipe, demonstrando, conforme aponta o Papa Bento XVI, em catequese específica sobre este apóstolo, as características da verdadeira testemunha, que não se contenta em propor o anúncio como uma teoria, mas interpela diretamente o interlocutor, sugerindo-lhe que faça ele mesmo uma experiência pessoal do que foi anunciado. Filipe aparece novamente por ocasião da multiplicação dos pães, quando Jesus responde de maneira sensata, considerando o número de pessoas ali presentes, dizendo que 200 denários, ou seja, 200 vezes o valor da diária de um trabalhador, não bastariam para que cada um comesse um pedaço. Jesus, ter se dirigido a Filipe, demonstra que ele era uma figura de destaque entre os discípulos, o que é reforçado pelo fato de que ele sempre aparece em quinto lugar nas listas dos apóstolos. Antes da paixão de Cristo, Filipe é procurado por alguns gregos que lhe pediram para ver Jesus. Muito possivelmente, o próprio Filipe falava grego, motivo pelo qual os estrangeiros o procuraram. Por fim, Filipe aparece recebendo uma espécie de reprimenda do Senhor, quando na última ceia Jesus dissera que conhecê-lo significava conhecer também o Pai. Filipe replica pedindo: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Ao que Jesus responde: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como pedes que te mostre o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Após a morte de Jesus e o recebimento do Espírito Santo, certamente Filipe acreditou que quem via Jesus via o Pai, tanto que se tornou um grande evangelizador, tendo anunciado Cristo na Grécia e na Frígia, onde acabou encontrando a morte pela crucifixão ou lapidação, não se sabe direito. E agora nos unimos à igreja que hoje reza o seguinte: ó mártires ilustres, faróis de tanta luz, na fé e na esperança já vemos Jesus. E um dia em plena glória, então sem véu algum, vejamos face a face o Deus que é trino e um. Por intercessão de São Filipe e São Tiago, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa quarta-feira para você e até amanhã.